alvo inicial da educação não era a inteligência do aluno e nem mesmo a sua alma, mas o seu corpo. Porque eles entendiam o corpo humano como um sinal vivo da presença de Deus. Todos os corpos humanos. E diziam até mesmo que os anjos invejavam ao ser humano a posse de um corpo, porque eles não têm. Os anjos vivem num estado de beatitude, de felicidade, mas eles não têm corpo. E, portanto, eles não correm os riscos inerentes à vida corporal. Você não pode assassinar um anjo, você não pode bater no anjo, você não pode prender um anjo, né? Mas o ser humano pode sofrer tudo isso. Então o ser humano pode ter uma virtude que nem os anjos podem ter, que é a virtude do heroísmo, a virtude da coragem. Olha que coisa importantíssima. Né? Só os seres humanos podem ter coragem, os anjos não podem. Né? E que os anjos, de certo modo, né, guardadas as devidas proporções, invejam esta capacidade do ser humano. Não é inveja no sentido maligno, eles não querem ferrar com a gente por causa disso. Não, mas eles gostariam de ter isso. Né? Então, eles vivem, por assim dizer, num estado de felicidade trivial, onde nada de mal pode lhes acontecer. E o ser humano não. Quer dizer, o ser humano incorpora, tá certo? Esta virtude que é eminentemente divina da coragem, virtude exemplificada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação. Tá certo? Não só a coragem, mas a paciência, a resignação, etc, etc. Né? Então, o corpo humano, nessa perspectiva, ele se torna precioso, porque ele é um testemunho. Então, a educação tem de começar pela tomada de posse desse corpo. De modo que tudo nele, os seus gestos, a maneira de falar, as posturas, etc, etc, reflita a presença do Espírito. Isso quer dizer que o corpo não é jamais deixado por conta do mero automatismo vulgar. Quer dizer, os impulsos do próprio corpo, tá certo? Eles têm que ser submetidos e transfigurados pela intencionalidade. Quer dizer, cada gesto tem que expressar uma intenção. Esta intenção tem que ser consciente e tem que expressar um valor. Estão compreendendo? Ora, nós sabemos que na cultura brasileira a coisa que é mais menosprezada é justamente esta cultura do corpo. No Brasil você só encontra dois tipos de atitudes. É certo? Popularmente você encontra o desleixo total. Isso quer dizer, onde os gestos são desordenados, eles expressam apenas, vamos dizer, o estado interno do corpo, quer dizer, o que o corpo está impelindo você a fazer, ou por outro lado você encontra uma certa rigidez, né, hierática, onde você entra em certos ambientes elegantes e você fica durinho para não cometer não pagar mico, como se diz. Né? Ora, essas duas coisas são igualmente expressões da falta de cultura. Porque o que realmente interessa, tá certo? Não é nem você deixar o corpo fazer o que ele quiser e nem vestir-lhe uma camisa de força. O que interessa é transformá-lo num instrumento expressivo. Tão afinado, e ele usava a palavra afinado, como um instrumento de música. Ou seja, o seu corpo deve transmitir o que você quer transmitir. E o que você quer transmitir deve ser importante, valioso e digno. Então, veja você, nessa época, século IX, X, XI, até século XIV, mais ou menos, havia dois tipos de escolas, além das universidades, que a universidade aparece um pouco depois, né? Que eles chamavam de escolas monacais, que eram nos monastérios, e as escolas catedrais, que eram junto às catedrais. Né? Então, eram como se fossem escolas que hoje chamaríamos secundárias. Né? Não chegavam a ser universidade, mas quando nós vemos o que os camaradas estudavam lá, está infinitamente acima do que hoje se poderia encontrar numa universidade. Tá certo? Então, a coisa ia desde esse adestramento do corpo para afinar, esta afinação do corpo,
até o perfeito domínio da língua latina e a compreensão profunda do sentido espiritual das Escrituras. Quer dizer, pegava um sujeito analfabeto e levava até esse ponto. Mas começando sempre pelo adestramento do corpo. Tá certo? Então, quando nós comparamos isso, vamos dizer, com as normas de polidez que depois o mundo burguês veio a criar, tá certo? Nós aí percorremos toda a distância que existe entre a verdadeira natureza das coisas e um artificialismo absolutamente sufocante. Tá certo? Porque, embora este ensino do século IX implicasse uma infinidade de normas quanto à sua conduta, estas normas eram calculadas para atuar não como uma camisa de força, não como uma imposição externa, mas como uma afinação que ia tornar o seu corpo um instrumento perfeitamente expressivo. Não é isso? Uma vez eu li, eu não lembro onde eu li isso aqui, que diz que se nós víssemos o corpo de Deus, cada pedaço do seu corpo, mesmo os dedos dos pés, seriam tão expressivos quanto um rosto. Note bem, nós sabemos perfeitamente que nenhuma parte do corpo humano pode ser tão expressivo quanto o rosto. Você não pode saber qual é a emoção, a intenção de uma pessoa se você não olha o rosto, se não vê os olhos. Tá certo? Mas, como disse, em Deus tudo são olhos. Tudo é expressivo. Claro que nós não podemos chegar a isto, mas nós podemos elevar o corpo humano até um nível de expressividade, tá certo? Que o torne digno de você se lembrar que aquilo é a presença de Deus. Né? E este era o objetivo deste ensino. Então, este ensino produziu essas pessoas absolutamente notáveis durante 3 séculos. E tudo o que se vê nos séculos XII e XIII em matéria de literatura, de filosofia, de arte, não é senão uma documentação atrasada, tá certo? De toda uma cultura que já estava se desfazendo, que já estava em extinção. Então é como se esses grandes artistas e filósofos dos séculos XII e XIII tivessem gravado em pedra e no papel os documentos das grandes virtudes humanas que já estavam desaparecendo. Ou seja, o apogeu da cultura medieval não é os séculos XII e XIII. Os séculos XII e XIII são a documentação de um apogeu que já passou. Está compreendendo? Ora, como eles estavam interessados em formar pessoas e não obras, é evidente que poucos documentos restam. Mas os poucos que sobraram são suficientes para nós entendermos o que se passou. Tá certo? E somente este conceito, vamos dizer, de adestrar o corpo do aluno para que ele se torne perfeitamente expressivo,